Hoje, embarcaremos em uma jornada pelos eventos mais emocionantes e transformadores da Bíblia. Histórias dramáticas que nos mostram o poder inigualável de Deus e sua providência em momentos de grande adversidade. São relatos que todo cristão deve conhecer, pois nos recordam das profundezas do amor de Deus, de sua justiça e dos milagres que Ele realiza em favor de seu povo. Prepare-se para uma experiência incrível. Hoje você conhecerá as 5 histórias bíblicas dramáticas que todo cristão deve saber. Vamos juntos mergulhar nestes momentos poderosos da Palavra de Deus. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos para que mais pessoas possam ser abençoadas por essas histórias inspiradoras. História 1. A travessia do Mar Vermelho, Êxodo 14. A primeira história nos leva ao ponto mais crucial da libertação do povo de Israel da escravidão no Egito. Depois de anos sofrendo sob o jugo de Faraó, Deus levantou Moisés como libertador e com grandes sinais e maravilhas forçou o rei egípcio a libertar os hebreus. No entanto, o caminho da liberdade seria desafiador, e o povo se veria encurralado entre o exército de Faraó e o imponente Mar Vermelho. O povo, vendo o mar à frente e o exército de Faraó atrás, desespera-se e clama contra Moisés. Neste momento de extremo perigo, quando tudo parecia perdido, Deus mais uma vez revela seu poder absoluto. Em um ato miraculoso, as águas do Mar Vermelho se dividiram, abrindo um caminho seco para que o povo passasse. De um lado, muralhas de água se erguiam, do outro, o exército de Faraó continuava sua aproximação. A cada passo que os israelitas davam em solo seco, a confiança em Deus crescia. Esta história nos ensina que, mesmo quando enfrentamos situações impossíveis, Deus sempre tem um plano. Ele é capaz de abrir caminhos onde não vemos saída. E assim como ele salvou os israelitas das mãos de Faraó, ele também nos salva das adversidades que enfrentamos hoje. História 2. Davi e Golias, 1 Samuel 17. Em meio a um período de guerra entre Israel e os filisteus, surge uma das histórias mais conhecidas e inspiradoras da Bíblia. O jovem Davi enfrentando o gigante Golias. Todos os dias, Golias, um guerreiro de quase 3 metros de altura, desafiava o exército de Israel, zombando deles e de seu Deus. Ninguém ousava enfrentá-los até que um jovem pastor, Davi, decidiu aceitar o desafio. Sem armadura, sem espada, apenas com sua funda e 5 pedras lisas, Davi entra no campo de batalha. Ele não confia em sua força, mas no poder do Deus de Israel. Com um só golpe de sua funda, a pedra acerta a testa de Golias e o gigante cai. Davi nos ensina que não importa o tamanho do desafio que enfrentamos, com fé em Deus, podemos superar qualquer obstáculo. Ele é nossa força nas batalhas da vida. História 3. Jonas e o grande peixe, Jonas 1:2. Jonas foi um profeta de Deus chamado para pregar arrependimento à cidade de Nínive, mas ele decidiu fugir de sua missão, embarcando em um navio em direção a Tarsis. No entanto, Deus não permitiu que Jonas escapasse de seu chamado, e uma violenta tempestade se abateu sobre o mar. Os marinheiros, aterrorizados, descobriram que Jonas era o responsável e o lançaram ao mar para acalmar a tempestade. Mas ao invés de encontrar a morte, Jonas foi engolido por um grande peixe, enviado por Deus para salvá-lo e dar-lhe tempo para refletir e se arrepender. Por 3 dias e 3 noites, Jonas permaneceu no ventre do peixe, orando a Deus e reconhecendo seu erro. Finalmente, Deus ordenou que o peixe o vomitasse em terra firme, e Jonas foi cumprir sua missão em Nínive.
A história de Jonas nos ensina que não podemos fugir dos planos de Deus para nossas vidas. Mesmo quando tomamos caminhos errados, Ele nos oferece uma segunda chance para voltarmos ao caminho certo. História 4. Daniel na cova dos leões, Daniel 6. A quarta história nos leva ao poderoso Império da Babilônia, onde Daniel, um dos mais fiéis servos de Deus, ocupava uma posição de grande autoridade sob o reinado do rei Dário. No entanto, sua devoção a Deus despertou ciúmes entre os outros líderes, que conspiraram para derrubá-lo. Sabendo que Daniel nunca quebraria sua fidelidade ao Senhor, eles convenceram o rei Dário a emitir um decreto proibindo qualquer pessoa de orar a outro deus ou homem que não fosse o próprio rei, sob pena de ser lançado na cova dos leões. Apesar do decreto, Daniel permaneceu firme em sua fé. Ele continuava a orar a Deus 3 vezes ao dia, como sempre fazia. Ao saber disso, os conspiradores o denunciaram ao rei, que, embora relutante, foi obrigado a cumprir seu próprio decreto e lançar Daniel na cova dos leões. Nessa noite, o rei Dário não conseguiu dormir, aflito pela sorte de Daniel. Ao amanhecer, correu até a cova e chamou por Daniel. Para sua alegria e surpresa, Daniel respondeu assim: Meu Deus enviou o seu anjo, e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal. Daniel na cova dos leões é um testemunho do poder da fé inabalável. Quando colocamos nossa confiança em Deus, Ele é capaz de nos proteger mesmo nas circunstâncias mais terríveis. Esta história nos ensina a manter nossa fé, mesmo quando estamos cercados por perigos, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. História 5. A ressurreição de Lázaro, João 11:44. A última história nos leva a um dos milagres mais poderosos realizados por Jesus. A ressurreição de Lázaro. Lázaro, um querido amigo de Jesus, havia adoecido gravemente. Suas irmãs, Maria e Marta, enviaram uma mensagem a Jesus pedindo ajuda, mas quando ele chegou à aldeia de Betânia, já era tarde demais. Lázaro estava morto há 4 dias. Jesus, movido por profunda compaixão, consola Marta e Maria, mas deixa claro que algo muito maior estava prestes a acontecer. A glória de Deus seria revelada naquele momento de desespero. Mesmo em meio à dor e à dúvida, ele pede que removam a pedra do túmulo onde Lázaro foi sepultado. Com uma voz poderosa, Jesus clama: Lázaro, sai para fora. E então, contra todas as probabilidades, Lázaro sai do túmulo, ainda envolto em faixas, vivo novamente. Um milagre inquestionável diante de todos. A história de Lázaro nos mostra que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus tem o poder de transformar a morte em vida. Jesus é a ressurreição e a vida. Esta história é um lembrete de que, para Deus, nunca é tarde demais. Ele sempre tem a última palavra, e é uma palavra de vida e esperança. Essas 5 histórias poderosas são mais do que apenas relatos antigos. Elas são lembretes eternos do poder, da misericórdia e do amor de Deus por seu povo. Sejam quais forem os desafios que enfrentamos hoje, podemos olhar para essas histórias e encontrar esperança e força. Assim como Deus agiu de forma dramática na vida de Moisés, Davi, Jonas, Daniel e Lázaro, Ele também está presente nas nossas vidas, realizando milagres e nos guiando pelo caminho. Se você gostou dessas histórias, não esqueça de se inscrever no canal Voz de Paz. Curta, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, e ative o sininho para receber notificações de novos conteúdos.
Que a paz de Deus esteja sempre com você.